Boa noite, olá pessoal. Aí Jefferson, tudo certinho? Oi Cleni. Olha, pessoal chegando, feriado. A Marli, tudo bem Marli? Muito bem-vindos. A Márcia. Então pessoal, feriadão, né? Eu vou falar igual aqui sobre um assunto, né? É importante a gente dar pelo menos uma vez por semana. Estou tentando duas. A gente está com bastante atividade ultimamente e está difícil fazer duas, mas uma vez por semana eu estou fazendo essas lives. Adriana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Legal. E aí, pessoal, curtindo muito o feriado aí ou não? Esse ano é diferente. Aliás, o ano passado também, esse ano, né? São anos bem atípicos, né? Mas que bom, né? Para quem está trabalhando ou para quem está curtindo também, tem que aproveitar esses dias, né? O Adriano, o Adriano Neres. E rapaz, tudo bom? Aqui também trabalhando, cara. Estamos trabalhando normal. Os bancos não abriram, né? Mas praticamente o restante aí tá todo mundo trabalhando. É isso aí. Temos que correr, né? Aqui bom, pessoal, pedi um favorzinho para vocês, como eu sempre peço aqui. E hoje vai ser mais desafiador, né? Porque feriadão, assim, normalmente o pessoal não segue muito live, não. Mas vamos encaminhar para alguém aí. Deixa eu mandar para alguém aqui também. Se vocês tiver como passar para algumas pessoas, é importante aí a gente trazer mais gente aqui para estar junto conosco hoje aí. Legal. Mandei com a galera. Pessoal, até que nós vamos começar a entrar no assunto, eu queria só adiantar para vocês. Eu não sei se vocês perceberam que hoje eu alterei o meu perfil do Instagram novamente. Voltei no perfil anterior. Eu mudei, quando eu mudei aqui, né, nós estamos aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. As pessoas, né, o meu nome é diferente, Adelar, não é um nome muito comum. Fontanive, que é o meu sobrenome, também não é muito comum. Então muitas pessoas tinham um pouco de dificuldade e eu tentei abreviar Anthony de Antônio, que é o meu segundo nome, e Fontani de Fontanive. Mas eu recebi muitos pedidos: Adelar, fica confuso, porque a gente vai te chamar de Anthony, e todo mundo que me conhece sabe que meu nome é Adelar e já tenho o costume de chamar por Adelar. E eu, para ser sincero, também fiquei um período estranhando, né? Porque é natural, né? Embora todo mundo saiba que o meu nome é Adelar, quem me conhece, mas fica um pouco diferente. Então eu resolvi, conversei com umas pessoas, peguei algumas opiniões e o pessoal falou: não, faz no teu nome, tranquilo. O pessoal é mais entrar lá, depois já vai acostumando com o nome, né? Então, voltamos hoje ao original, Adelar Fontanive. E eu vi que tem, por incrível que pareça, eu não sei se foi alguma coisa aí, um fake, sei lá, alguma coisa que fizeram de errado aí, mas tem um outro com o mesmo nome. Então eu coloquei Adelar Fontanive 1, tá? Depois eu vou explicar, amanhã eu vou passar alguma coisa aqui no grupo, o pessoal ficar sabendo melhor. Mas em si, esse aqui é só o nome do grupo, né? Continua tudo igual, da forma que a gente está fazendo. E é isso. Vamos adiante dessa forma mesmo. Oi, Vanete, tudo bem? Saudade? É isso aí, ó, o pessoal chegando aí. O que eu vou falar hoje? Eu coloquei um tema que eu estudei há muito tempo, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e achei um livro fantástico, né? Já faz muito tempo, né, que eu li esse livro, mas periodicamente eu sempre dou uma olhada em algumas coisas lá que eu acho bem interessante. Mas aí, colocando exatamente numa atividade do dia a dia, agora aqui a gente está falando um pouco daquelas características, né, daquilo que é importante ter como hábito, né, dentro das atividades, dentro do dia a dia, daquilo que a gente desenvolve, daquilo que a gente está fazendo. Então eu vou colocar para vocês aqui que na verdade são 7 hábitos, mas eu vou tratar especialmente de 2, tá? Já vou explicar quais são eles. Mas o primeiro
ser proativo é o primeiro hábito das pessoas eficazes, aquelas pessoas altamente produtivas, aquelas pessoas que realmente têm um resultado naquilo que elas se propõem a fazer muito superior à média, né? Então são pessoas realmente que têm conseguido, né, levar, digamos assim, um projeto com mais resultado, com mais eficiência para frente, até as relações, né, em tudo que for fazer. Primeiro, então, ser proativo. Eu não vou me detalhar nesse ponto, porque a gente já conversou em lives anteriores, o quanto isso é importante. Qual que é o segundo? Começar com um objetivo em mente. Essa parte é uma parte que eu diria para vocês assim, eu tenho trabalhado aqui, conversado, pelo menos, trocado ideia com vocês aqui, o quanto que é importante, né, a gente cuidar dessa parte mental. E esse é o segundo ponto importante, como um hábito, né, realmente das pessoas altamente eficazes. O terceiro é fazer primeiro o mais importante. Nós vamos tratar desse ponto, tá? Na sequência, logo eu já entro no ponto. Vocês vão entender por que fazer primeiro o mais importante. Como assim? Nós vamos entrar nesse assunto e vou explicar com calma para vocês entenderem. Qual que seria o quarto ponto, que é um ponto bem importante, e eu sou um defensor, sempre fui, pensar no ganha-ganha. Pensar ganha-ganha, tá? Outro ponto que eu vou conversar com vocês hoje, né, em todos os projetos, no trabalho, nas relações, quanto que isso é importante. O quinto ponto é procurar primeiro compreender para depois ser compreendido. Também já falamos em lives anteriores, né? Primeiro você entrega, primeiro você serve, primeiro você leva, você entrega para depois você receber. É a história também do plantar para depois colher, que foi a última live que eu abordei aqui, né? Sobre semeadura, sobre semente, sobre plantar, né? O quanto que isso é importante. O sexto ponto, né? Que é super importante, criar sinergia. Aonde existe sinergia, numa equipe, num grupo, numa família, aonde existe sinergia, coisas bacanas, belas, grandiosas são criadas, elas são desenvolvidas, né? Então esse é um ponto realmente bem importante. Também já conversamos sobre sinergia. E o sétimo, afinar o instrumento, autodesenvolvimento, né? Você está sempre, né, desenvolvendo a tua mentalidade, o teu pessoal, profissional, e você está sempre buscando se desenvolver cada dia mais. Como isso também é importante. Tu vê que são 7 pontos, 7 passos, hábitos, na verdade, que eles resumem muito bem aquilo que é o mais importante dentro de uma pessoa que tem eficiência, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, conforme eu comentei, que hoje eu vou trabalhar esses 2 pontos que eu não tenho abordado tão diretamente. Esses 2 pontos, eles têm uma importância muito grande. Qual que seriam eles? O primeiro que eu vou abordar, faça primeiro o mais importante. E aí vocês vão entender o porquê, né, da diferença que existe. Qual que é a diferença entre o urgente e o importante? Tem pessoas que elas confundem, ou melhor, que muitas vezes elas não têm nem entendimento do que isso quer dizer, né? O porquê que é importante você entender qual que é a diferença. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pensar um pouco aqui. O que você faz primeiro ao acordar, né? O que você faz quando você acorda? Você cuida do seu bem-estar, ou você normalmente vai para o celular para checar as redes sociais, para em si dar uma atualizada nisso aí? Cada um de vocês, quiserem alguém responder, fica à vontade aqui. Mas é uma pergunta para nós só dar uma refletida, tá? Por quê? Porque eventualmente eu faço o número 2, né? Pegar o celular lá na segunda parte, e checar a rede social, ir atrás de alguma coisa. Mas eu criei um hábito, questão uns 2 anos e meio para cá, no início da pandemia, vamos falar 2 anos. E esse hábito já me fez que eu mudasse essa forma, digamos, de começar o dia, né? Então eu tenho mudado isso porque eu percebo que é importante tu estar numa rede social, ver alguma coisa, dar uma atualizada, mas ele não tem esse peso de importância jamais, tá? É urgente? Normalmente não, tá? As redes sociais, elas captam muita atenção das pessoas, e quando ela capta a tua atenção,
você começa muitas vezes já a deixar de fazer coisas que são importantes para você próprio. Tipo, você poderia, né, se cuidar mais, cuidar do espiritual, né, logo de manhã, do físico, né, do próprio mental, né, que tem muito material hoje aí para você fazer alguns tipos de curso online. Você tem livros fantásticos, né, para você aprender coisas novas. Ou seja, tem muita coisa bacana por aí. Mas se a gente não prestar atenção, daqui a pouco você está envolvido nas redes sociais, que são uma fonte de informação, mas muito mais de distração. A grande maioria é fonte de distração, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, porque existe uma diferença entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então se eu for fazer uma pergunta aberta aqui, a maioria vai dizer, não, eu cuido mais de mim, do meu bem-estar e tal, mas eu acho que é um querer, não é um fazer, né? A maioria, ela fala isso, mas de fato ela faz outras coisas. Então, o que seria então assuntos urgentes? Os assuntos urgentes, eles pressionam a gente, né? Eles requerem uma ação rápida. Eu vou fazer um exemplo aqui. Você tem um vazamento na cozinha, vazamento de água. Então, isso o que é? Um assunto urgente. Você tem que resolver o quanto antes. Mas não significa que ele seja uma tarefa importante. Importante para quê? Porque tarefas importantes são aquelas que aproximam a gente, aproximam você dos teus objetivos. Então você tem objetivos, tem metas, isso não vai te aproximar. Não vai contribuir para o seu crescimento. Mas é urgente, é uma necessidade, vocês entendem? Como? Você não tem que arrumar isso aí. Então, esse tipo de situação é importante você enxergar. Num exemplo bem simbólico que eu fiz aqui, está com vazamento de água, tu tem que resolver. Ah, não é importante. Puxa, mas é urgente, tem que resolver, né? Então, tarefas urgentes, elas nos colocam no modo reativo, tá? Sempre tu está no modo reativo. E as tarefas importantes, elas requerem mais disciplina, mais iniciativa, mais proatividade. Essa que é a diferença entre o urgente e o importante. Nós vamos trabalhar um pouco mais. Existe um ex-general americano, Eisenhower. Ele foi inclusive presidente, né, 34º presidente dos Estados Unidos entre 1953 a 1961, salvo engano foi nesse período. E ele criou esse, tipo um quadrante, né, são tarefas em 4 partes que ele definiu aqui para a gente entender o que é importante, o que não está, o que é urgente, o que não é. Então, primeiro passo que ele definiu, e eu falo para vocês assim, se nós levar a sério isso aqui, a gente pode levar na vida toda, tá? É bem interessante, é Matrix de Eisenhower. Ele fala o seguinte: o número 1 desse quadrante que ele fez de tarefas que a gente tem que estar pensando no dia a dia, número 1, são tarefas urgentes e importantes. Então, tarefas importantes, porque não tem sido realizada na hora certa, muitas vezes. Então, ele está fora do momento, na hora, também se torna urgente, porque se tu não faz na hora que precisa, daqui a pouco chega num ponto que ela estoura, né? Então, uma manutenção, por exemplo, em algum equipamento, alguma coisa, você vai empurrando, deixando, estourou. Quando estoura, não tem mais escolha, ele passa por urgente. Então, ele tinha importância, por quê? Exemplo, se você está com um notebook, por exemplo, um computador, e você não está com o cabo carregando na eletricidade, tu está só com bateria. E aí tu está vendo que a bateria está diminuindo, daqui a pouco entra no vermelho lá. É importante, tu está fazendo uma atividade, fazendo um projeto, um relatório importante, e você não tomou uma ação, você não colocou para carregar. Daqui a pouco, quando ele entrou no vermelho, aí você tem que correr que nem um doido e resolver, porque daqui a pouco vai derrubar, tu está no meio de um trabalho. Vocês estão entendendo? Ele saiu da parte importante e se tornou urgente, mas porque você não agiu na hora certa. Poderia ter feito algo mais preventivo, entenderam? Então essa é a parte que são situações de crises
né, de projetos com data marcada, problemas inesperados, é isso que entra nessa primeira categoria, que são urgentes e importantes. Na segunda, não urgentes e importantes. Então são classificações, digamos, importantes, contudo, elas não são urgentes, elas têm uma importância, mas tu pode fazer um pouco depois, né? Tu não tem aquela urgência em fazer. Embora tu possa fazer um pouco depois, mas como ela é importante, tu tinha que realmente priorizar. Por quê? Porque raramente a gente prioriza isso, tá? Muito difícil. E aí depois lá na frente esse acaba caindo no teu colo, vai ter uma cobrança maior, né? Vai ter uma exigência maior, vamos falar assim. Então exemplos é melhorar relacionamento. Vamos fazer um exemplo aqui. Tu precisa se relacionar melhor com pessoas. Você sabe, você já reconheceu isso, que você precisa melhorar. É importante? É importante. É urgente? Não, mas é importante. Se você faz hoje, bacana. Se fizer amanhã, também pode ser. Estão entendendo? E aí entra a história da procrastinação, né? O ser humano, muitas vezes ele sabe que é importante, ele empurra com a barriga e vai empurrando até ele jogar lá por urgente. Chegar a um ponto que... Mas nesse caso ele não é urgente. Estão entendendo? Porque tu pode fazer no outro dia, né? Tu pode... Não é uma coisa assim que está tirando a mãe da forca, como falam aí no mercado, né? Então um planejamento de longo prazo, diria para vocês. Como também fazer exercícios, uma manutenção preventiva, né? Você cuidar da saúde, tudo aquilo que você sabe que é importante. Puxa vida, eu preciso perder peso, eu preciso ganhar massa muscular, eu preciso engordar, né? Tem casos que acontece isso também. Eu preciso fazer, tu tem que tomar algumas ações, porque isso é importante, né? Mas você não faz. Eu diria, né? Ler bons livros é importante. Mas estão entendendo, não é urgente. E quando não é urgente, as pessoas acabam muitas vezes deixando de lado. A número 3, urgente, mas não importante. Então vamos pensar aqui, são tarefas urgentes. O que seria? Elas não contribuem para o nosso objetivo, tá? Então, essas tarefas, elas tu tem que fazer, mas de novo, né? Conforme eu falei anteriormente, tem coisas tu precisa fazer, que nem o caso da torneira vazando lá, que está com a torneira da pia vazando, tu tem que resolver, é urgente isso aí. Mas você tem um objetivo, né? Tu está num projeto, uma coisa, aquilo lá não está contribuindo. Não tem nada a ver com aquilo que tu está fazendo. Então, por exemplo, atender um telefone, dá para selecionar, né? Será que tem que atender todos os telefonemas que chegam, enviar e-mails, fazer reuniões? Tem a sua importância, mas muitas vezes ela demanda uma urgência, mas não é tão importante. Não sei se vocês estão entendendo. Puxa, eu tenho que fazer uma reunião porque eu marquei, tenho que fazer um relatório, né? Eu preciso fazer um pagamento. Eu vou fazer um exemplo aqui das lives. Eu estou fazendo lives de segunda e quinta, né? Mas já tem 2 quintas que eu não consegui fazer, porque apareceu compromissos, durante o dia, bastante atividade, muitas vezes um curso, uma imersão, uma palestra, algo que tem uma importância muito grande para mim, e como eu estou fazendo algo aqui que eu não estou, por exemplo, fazendo uma mentoria, eu não estou cobrando algo das pessoas que estão aqui assistindo, ela não é urgente. Eu quero priorizar sempre que possível, mas quando algo mais importante aparecer, eu vou no mais importante. Dá para entender? E a quarta, né, do quadrante aí da Matrix de Eisenhower, é um negócio assim, não urgente e importante. Então, tá aquelas tarefas corriqueiras. Elas nem são urgentes, nem são importantes. Cuidar de algum detalhe, né, que não tenha relevância, né, que são irrelevantes. Lidar com algumas correspondências, né, por exemplo, ficar aí passando o dedo aí para ver coisas que você nem sabe o que vai aparecer. Não é algo que você está direcionado, puxa vida, eu vou estudar alguma coisa, eu vou responder ou verificar e responder uma mensagem importante. Não, aquilo que você faz como um passatempo,
Na verdade, uma forma de distração, né? Checar então redes sociais, ficar de bate-papo, né? Muitas vezes um bate-papo furado, né? Um papo furado, tá lá, nada tá agregando. Não urgente e também não é importante. Esses 4 quadrantes, é importante a gente lembrar de quais deles que são realmente os mais importantes você focar. Em que quadrante que as pessoas mais estão? Vocês poderiam perguntar, Adelar, em qual quadrante que as pessoas mais estão no dia a dia? Que elas, de fato, elas estão mais envolvidas. A maioria das pessoas estão presas no quadrante número 3. Ou seja, estão administrando crises. Lembra? Número 3, urgente, mas não importante. E aí as pessoas, sabe por quê? Porque normalmente empurrou com a barriga. Aí vai deixando, tal, daqui a pouco vai no urgente, ela tira todo o foco, ela sai daquilo que ela precisava fazer, do objetivo que ela traçou, né? Ela fez um planejamento, uma programação, e ela se perde. Então é basicamente você que está fazendo uma atividade numa empresa importante, tá? Está fazendo alguma coisa que, aliás, é o contrário, você precisa resolver algo que é super urgente, embora ela não tenha uma grande importância, mas você tem que agir na hora, tem que fazer realmente, ter uma ação nesse momento. A maioria das pessoas, elas fazem isso, e isso infelizmente não vai contribuir muito para o seu crescimento, tá? Então isso porque, conforme fala, administrando crise, reagindo, né, a acontecimento de pouca importância, com foco a curto prazo. São ações de curto prazo, né? Tu não está pensando em algo de longo prazo, né, que vai agregar. Já as pessoas altamente eficazes, elas não perdem tempo com o quadrante número 3. Vocês estão entendendo? E nem o número 4, que são as 2 últimas que eu comentei. Número 4, lembra, não urgente e não importante. E é a número 3, urgente e não importante. Vocês estão entendendo por quê? Que essas pessoas altamente eficazes, elas não perdem? Porque ambas não têm importância. Embora uma delas tenha urgência, mas não tem importância. Então, o que eles fazem? Vamos entender. Elas evitam lidar com atividade com tarefas que não são importantes, conforme comentei. Elas costumam delegar ou simplesmente ignorar, né, essas tarefas e aprender a dizer principalmente, né, algo que é importante você lembrar do que eu vou falar, aprender a dizer não, porque tem momento que você tem que fazer isso, que é importante fazer isso, e tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda. Eu confesso que eu aprendi ao longo dos anos e ainda preciso, né, sempre estar monitorando isso, porque tem pessoas que muitas vezes ela tem um perfil e ela vai ter um pouco mais de dificuldade de falar não para uma pessoa, e ela tem uma importância. Nesse momento você tem que ter essa intenção. Lembra que eu falo sempre? Seja intencional, né? Porque o não quer dizer que é negativo, que vai prejudicar. Não, é o contrário. Tem não que é positivo, que é construtivo, e as pessoas altamente eficazes, elas sabem exatamente dizer não para aquilo que não tem importância. Veja bem, se for importante, são os primeiros que estão de braços abertos dizendo eu quero, né? Com isso elas conseguem se concentrar onde? No quadrante número 2, que é o centro do aperfeiçoamento pessoal e de eficiência, sabe? De eficaz, que realmente faz a coisa acontecer. Ao se concentrar no quadrante número 2, as pessoas altamente eficazes conseguem ter visão de longo prazo, tem equilíbrio e tem disciplina. Então, viu o contraste, né? Pessoas altamente eficazes, visão de longo prazo. Aquelas que estão no quadrante 3, que estão sempre resolvendo as urgências, mas que não é importante, elas ao contrário, elas estão sempre no curto prazo, porque é aquela que empurrou e aí ela tem que ir lá e fazer urgente e tal. Se você, conforme eu fiz um exemplo, está com a bateria do seu celular, do seu notebook acabando, vê que ela está reduzindo, você toma uma providência. Você vai lá e simplesmente já coloca numa fonte de alimentação e você não deixa ele ficar urgente, porque você já deixou ele, né, alimentado com bateria e tudo mais. Pronto, você resolve o problema. Então isso realmente tem uma importância bem
que a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Porque quantas pessoas estão se perdendo, porque muitas vezes elas... Sabe aquela pessoa que o cara fala assim, puxa, mas aquela pessoa ela perde o foco, ela não tem foco, ela não tem um planejamento, ela não enxerga. Lembra que eu falei, 10% a gente pega do passado, 20% futuro, porque projetar o planejamento ele é importante. E aí 70% é no agora. É aquilo que tu faz no hoje, né? De novo, né? Nesse sentido também ele se aplica, né? O resultado é que poucas tarefas importantes acabam depois virando urgência. E isso ele praticamente esvazia o quadrante número 1. Se você tomar essa decisão certa, fazer as coisas no momento certo, da forma correta, ok? E aí, o que então priorizar? Priorizar as tarefas, que é uma habilidade que você deve levar para a vida toda, tá? São aquilo que realmente vão agregar para o teu projeto, para o teu futuro, numa relação na família, numa relação nos negócios. Então, quando você sabe priorizar as tarefas de acordo com a Matrix de Eisenhower, que eu comentei agora, que ele criou esse quadrante, né, para a gente conseguir entender aonde que está o importante, não importante, urgente, não urgente. Se você se basear nisso, você torna certamente uma pessoa com uma eficácia muito maior. Elas vivem voltadas, né, para as oportunidades. Então, veja bem, eu vou fazer um exemplo prático. Se você está mergulhado, eu até eu falava com algumas pessoas que eu trabalhava, e com pessoas que muitas vezes se você não fizer uma avaliação e você não se concentrar, ter foco, principalmente no número 2, sabe o que vai acontecer? Se você é um gerente, você é um gestor de uma empresa, você é um pai de família, você é qualquer atividade que você exerça de liderança, você vai estar como se fosse essa caneta com o extintor na mão. E aí tu fica apagando incêndio. Apagar incêndio é praticamente, eu vou fazer um comparativo, tá? Eu estive no evento na quinta-feira à noite e eu comentei com um empresário que ele não atua com venda com cartão, com boleto, né? Ele tem 2 tipos de negócio e é um empresário que construiu, sabe? Não é uma pessoa qualquer, ele construiu. Mas ele pegou um sistema das Casas Bahia trabalhar com carnê. Eu nem sabia que existia ainda negócios baseados nisso. E eu fiz uma pergunta para ele, porque é óbvio que a inadimplência ela não ia ser baixa, mas eu fiz uma pergunta: qual é a inadimplência do seu negócio? E ele falou que era 20%. Aí eu fiz uma observação. Primeiro, que ele tem mecanismos diferentes, melhores, né, com mais eficiência, que dão menos dor de cabeça, vamos falar assim, para ele não ter 20% de inadimplência. Eu tenho uma margem grande, eu facilito e tal. É um absurdo, é uma margem absurdamente grande, tá? Então ele está entrando já numa gestão diferente, corrigindo isso, que ele pode ganhar muito mais, já que ele produz bastante em 2 negócios, né? Um na área de imóveis e outro na área de vestuário. E nessa pergunta que eu fiz um comentário que eu quero fazer com vocês aqui. Lembra que eu acabei de falar que o cara que ele não tem a prioridade, ele não enxerga o que é importante e ele fica sempre no urgente, ele está sempre com o extintor apagando incêndio? Isso vai acontecer nas relações, quando você se comunica mal, quando você não planeja algumas coisas. Isso vai acontecer dentro das atividades da empresa que você trabalha, no teu negócio. Isso sempre vai acontecer, né? De você não enxergar o importante e ficar com o extintor de incêndio, apagando incêndio toda hora, ou seja, resolvendo a parte urgente. Nessa parte aí, que eu falei para esse empresário, que eu fiz essa pergunta e troquei ideia para orientação também, que quando você tem uma inadimplência muito grande numa empresa, por exemplo, o que acontece? É a história do extintor de incêndio de novo. Ele gasta energia boa dele e da equipe dele para correr atrás de uma coisa que ele já tinha realizado, ele já tinha feito a venda, entrega o produto, etc. Ele podia pegar essa energia e produzir, planejar, vocês estão entendendo? Fazer coisas maiores, expandir o negócio dele. Mas ele tem que ficar voltando uma energia pesada, né? Não é agradável, né, você fazer uma cobrança. Então, exatamente por isso. Então, baseado nisso, o cara começa a pegar uma nova rota hoje
e ele já é muito bom comercialmente falando, com os negócios dele, com a visão que ele tem, porém tem que acertar, ajustar alguns pontos, né? Fiz uma analogia com aquilo que aconteceu aquele dia, né? Que eu achei bem interessante. Então, assim, de novo, essas pessoas que estão enxergando mais o quadrante do importante e não do urgente, eles enxergam mais oportunidades. É óbvio, ele não tem que ficar com o extintor de incêndio, apagando incêndio toda hora. Ele tem a cabeça livre para pensar, para desenvolver, para visualizar, para planejar, para expandir o negócio dele. E assim funciona, né? Então, e aí ao contrário, aquele que não faz isso, ele não vê oportunidade, ele está vendo só problemas, né? O autocontrole e a disciplina pessoal são a base para uma boa relação com as outras pessoas, a gente sabe muito bem disso. Então, a partir dessa base, você pode também alimentar uma espécie de, como se fosse uma conta bancária emocional, né? Lógico, é uma metáfora aqui que estou falando para vocês, mas para vocês entenderem. Ela vai descrever a quantidade, a quantidade e a qualidade da confiança que você está acumulando num relacionamento. É como a história da conta corrente, né? Você está colocando dinheiro, você está melhorando essa tua conta bancária emocional. Por que eu usei, né, que foi criada essa metáfora? Porque quando uma pessoa ela não está bem, né, emocionalmente, ela está tendo que resolver problemas, sabe, na história do urgente, etc. Além de perder boas oportunidades, e ela está sempre visualizando um problema, porque ela está sempre correndo atrás do urgente, ela de fato, ela não está fazendo uma poupança bancária emocional, uma conta bancária emocional, vamos falar assim, criando coisas positivas, acumulando, né, muita coisa boa dentro dessa conta. Então é isso. Ó, pessoal, que bom, o pessoal está chegando, eu sei que um dia de feriado aí, obrigado para o pessoal que está chegando agora, mas só para não perder então essa linha, hiper importante, né, só repetindo para quem chegou agora, no quadrante entre o que é urgente e o que é importante, quando as pessoas elas se perdem e elas não observam que o importante, um projeto importante, uma relação importante, algo importante que você não está dando atenção devida, você não está valorizando e deixando ela de lado, você normalmente está atacando um outro campo que é urgente. E normalmente o urgente é o de curto prazo e o importante é de médio e longo prazo, vamos falar assim. Por quê? Porque é algo que tu desenvolve, projeta, cria, constrói, né? E a partir disso, dessa observação que eu estou falando para vocês, o que vai acontecer? Se você está fazendo dessa forma, você está vendo mais oportunidades, você está tendo muito mais condições de ampliar os seus negócios, de crescer na sua atividade e de ser mais feliz, né? Você ter mais tranquilidade para fazer as coisas e não ficar apavorado sempre correndo atrás de resolver um problema urgente, que muitas vezes não tem tanta importância, né? Conforme eu comentei no início. Então, existe um outro fator, além de você entender o que é urgente e o que é importante. É óbvio que tem coisas que vão acontecer sem o teu controle, tá? Lembra o exemplo que eu fiz no início da live? Uma torneira na pia começa a ter um vazamento de água. Ele não é importante, porque tu está focado num outro assunto, resolvendo, criando, mas ele se tornou urgente, tu tem que resolver. Então, sempre nós temos que estar ciente que vai acontecer na nossa vida coisas que você não estava esperando, são inesperadas e elas normalmente precisam de uma tomada de ação mais imediata. Mas quando você planeja, quando você cuida, faz o preventivo, né? Isso, por exemplo, na área automotiva, quanto que é importante, né? Um caminhoneiro, por exemplo, ou mesmo uma pessoa que usa um automóvel para trabalho ou para locomoção, para família, etc. Você fazer o preventivo, porque muitas vezes vai custar muito menos, você escolhe o horário que tu vai fazer, o dia que tu vai fazer com uma tranquilidade e pode acontecer algo que você não fez um preventivo lá no meio da estrada, num lugar que não tem socorro muitas vezes, e aí vai custar caro, desgastante e é algo que vai te tirar do foco. Tu pode perder uma oportunidade, mudar um compromisso que tu tinha, porque tu atrasou, porque tu não conseguiu resolver. Isso faz diferença entre o urgente e o importante.
O quarto hábito, né, dos 7 hábitos que eu coloquei, que eu quero trabalhar hoje também, é um hábito que eu defendo ele já há algum tempo, tá? Que é, e nesse mundo moderno que a gente vive, cada vez a gente enxerga mais isso como algo essencial, fundamental para quem quer ter sucesso. A gente chama aqui de um hábito pense, ganha-ganha. Eu vou elaborar um pouco mais para vocês entenderem o que seria isso. Faz parte do grupo de hábitos que precisa, né, um grupo, no caso, ela precisa de outras pessoas para ser executadas, né, para ela executar. A maioria dos hábitos a gente vai ter essa dependência, entre aspas, de outras pessoas, que é uma relação até de interdependência, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, etc. Então, isso é uma relação. Primeiro, você tem que dominar muito bem os seus hábitos pessoais. Quais que são os hábitos pessoais? É o número 1, 2 e 3, que são considerados também hábitos de vitória particular. Vamos resumir aqui. Eles são mais do indivíduo, tá? Proativo é do indivíduo, depende de você, tá? Eu vou voltar aqui para vocês entenderem, quem está chegando também. O primeiro, que depende de mim, tá? Ser proativo. O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. O segundo, começar com o objetivo em mente. Depende de você ter isso, tá? Desenvolver isso. E o terceiro, fazer primeiro o mais importante, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? De focar no priorizar o importante. Então, assim, se você for analisar, quando você tem, através dos hábitos individuais, que são os pessoais, que dependem de você, que não dependem, porque tem os coletivos e tem individual. Então, individual é esses 3 que eu te falei, considera como individual. Que são o hábito, primeiro é ser proativo, o segundo é começar com o objetivo em mente, né? Você ter isso e saber de fato priorizar, né? O que é mais importante para você. Os 3 hábitos que dependem do Adelar, dependem do Pedro, do Paulo, de você que está me ouvindo. Aí sim você está pronto para ir também para melhorar uma outra área, que é o relacionamento com colegas, com os amigos, com familiares, tá? Se você não cuidar dos 3 primeiros, você vai ficar deficiente, porque aí não adianta exigir dos outros aquilo que você não faz. Então, os 3 primeiros que dependem de mim, né, do individual, é coisas que eu faço para encaminhar depois de trabalhar no coletivo. E esse hábito do ganha-ganha, ele tem 6 paradigmas da interação humana, tá? Isso foi desenvolvido, e para vocês entenderem, o primeiro paradigma das relações humanas, de nossas relações, em tudo que a gente vai fazer. Se coloca agora no lugar, pense um pouco isso que eu estou falando para vocês, dentro da tua atividade, do teu negócio, da tua família, da tua igreja, do teu clube, da tua associação, seja lá o que for. A primeira relação, é ganha-ganha, ou seja, as 2 pessoas estão ganhando. Um relacionamento, uma parceria de negócio, uma sociedade, tá? Ok? Número 2, ganha-perde. Então, eu ganho, você perde. A terceira, perde-ganha. Se eu perco, você ganha. A quarta, perde-perde. Ambas as pessoas perdem. E normalmente nessa que é a quarta, porque são 2 pessoas teimosas, tá? Diferente de persistente é aqueles que são insistentes em uma coisa errada. Então muitas vezes nos negócios acontece isso, muitas vezes nas relações acontece isso. As 2 pessoas estão erradas, elas estão agindo, vendo, se comunicando de forma equivocada e teimosas em manter esse tipo de relação, né? Trabalhista, pessoal, etc., amorosa, e assim vai, e aí é um desastre. Esse é o famoso perde-perde. O quinto é ganha, só isso, tá? Não tem, é ganha, ou seja, eu ganho e os outros não me interessam. Tem pessoas egoístas, sabe, em muitas coisas, né? Se vocês começarem a pensar, certeza absoluta, você conhece alguém assim, né? Extremamente egocêntricas, e aí é só ganha. Os outros não é nem questão de perde,
Não, nem interessa, ele está umbigo, ó, meu umbigo, só estou olhando para o meu umbigo, ok? A sexta, ganha-ganha ou nada feito, 8,80. Então, ou as duas pessoas ganham ou ninguém faz nada. Todas elas aqui são os paradigmas, conforme eu coloquei, os paradigmas da interação humana, ou seja, acontece nas relações humanas. E a maioria é treinada para ver o mundo com a mentalidade de escassez, segundo a qual, para uma pessoa ganhar algo, a outra tem que perder. Então isso vem de longas datas, tá? De longas datas. Quantos empresários ainda que têm essa visão? Em todas as áreas. Quantas pessoas têm a visão? Eu vou fazer um exemplo prático aqui. Um jogador de futebol, sabe, que tem o craque, vamos usar a palavra, o que teria, tu olha para ele, é o cara que vai, um jovem que destacou, etc. Mas se ele não tem o ganha-ganha com a equipe, ele fazer o trabalho com a equipe, não adianta ele ser excelente. Ele está lá no 6, no 5. Ganha, mas não interessa os outros, ou seja, o centro é ele. É óbvio que dentro de um time tem pessoas chaves, né, para fazer atividades. Então, não é que o goleiro seja menos importante que o atacante e vice-versa. Eles estão em funções diferentes e têm as suas importâncias naquilo que eles fazem. Se eles trabalhar com sinergia, numa operação de ganha-ganha, o time, a família, o clube, a associação, a igreja, o seu negócio, qualquer coisa que seja, ela vai ter sucesso. Se isso não acontecer, certamente algum problema vai acontecer. E aqui não é uma crítica. O grande desafio, eu falo para vocês, é a mesma coisa de uma relação, né? Eu e a Márcia conversamos alguma coisa sobre o casamento, né? A gente faz anos que tem uma relação de casamento. E o que acontece? Lembra que eu comentei? Aliás, acho que foi até ela que comentou, porque ela teve uma história quando ela cresceu, de educação, de vivência, de convivência com familiares, com ambientes diferentes da minha. E a maioria dos casais, eles não têm o mesmo nível de ambiência, de instrução, o contexto era diferente. Ou seja, quando se unem, cara, tem que ir lapidando para dar certo. Uma empresa não é diferente. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, mas o mais importante é ir buscando convergir, sabe? Criar a sinergia. E aí sim, né? Aqueles que são inteligentes, eles intensificam aquilo que é o forte do número 1 para aquilo que ele faz, e o outro intensifica o número 2, não é um complemento, né? Um complemento que faz com que o negócio realmente seja um negócio de sucesso. Então isso é super importante. Então veja bem isso que eu falei, ó, da mentalidade de escassez. A grande maioria, elas foram criadas com essa mentalidade. Por isso que muitos ainda têm essa visão em 2022, que para mim ganhar você tem que perder. Ou muitas vezes é o seguinte, eu estou perdendo porque o outro está ganhando. Nem sempre que eu estou perdendo o outro está ganhando, tá, gente? Mas não precisa ser dessa forma. Então, vocês já entenderam que a melhor forma que tem é, sem dúvida, o ganha-ganha, onde as duas pessoas, elas se completam, elas se criam uma sinergia forte e faz a coisa acontecer, e aí ambas vão ter resultado, vão ganhar com isso. Então a mentalidade do ganhar é uma perspectiva de abundância, tá? Enquanto o ganha-perde, existe uma relação de desconfiança, entendeu? Se o cara está passando a perna, ou será que eu estou fazendo antes, mais do que o outro, sabe, ficar medindo, criar picuinhas. Quem tem essa mentalidade que é baseada numa perspectiva de abundância, no qual o sucesso não é conquistado com o sacrifício do outro, ou com a exclusão do outro, ao contrário, é com a inclusão, com a participação, com o envolvimento do outro, e aí que as coisas vão acontecer. Então trabalhe pensando em beneficiar a todos que estão envolvidos no processo. O mais importante para se criar um projeto e para se criar uma família, para se criar qualquer coisa que tu for fazer, quando você está unindo as tuas energias, as tuas experiências, né, os teus talentos, habilidades, é você completar com a outra pessoa. E eu falo para vocês, eu aprendi ao longo dos anos que dentro das empresas, principalmente falando em área profissional, dentro das empresas é muito saudável, é muito importante
você ter pessoas que têm habilidades diferentes, talentos diferentes. Estão entendendo? Porque é um complemento. Se você tiver, vamos fazer um exemplo, dentro de uma empresa, eu quero ter uma equipe 20 Adelar. Cara, eu vou falar uma coisa, pode ser bom para alguns pontos, mas de forma geral, vamos usar uma palavra, lascou, ferrou. Por quê? Porque eu tenho habilidades que eu tenho como ponto forte, né? Talentos, mas certamente tem pessoas que têm habilidades melhor em alguma área dentro das atividades. É claro que a sinergia, né? A união da equipe, né? Trabalhar com uma comunicação clara, limpa, tal, isso é super importante. Mas as habilidades, elas são complementares, tá? Então elas vão se unir e vão ajudar. É dentro de uma família, muitas vezes o pai tem uma forma mais rude, ou mais autoritária, ou mais direta, ou mais dura de agir com a educação do filho, ou vice-versa. A mãe que tem essa forma de agir, quando você tem um equilíbrio de ambos os lados, tu consegue. Agora tu imaginou dois, aqueles de cima para baixo, autoritário, duro, sempre no ferro e fogo, estão entendendo? Danou. Ou dois molenga, né? Duas pessoas que não enxergam 1 centímetro à frente do nariz, ou seja, eles não conseguem dar um direcionamento para a criação de um filho. Isso vai acontecer dentro de uma empresa, vai acontecer dentro de uma equipe. Como é importante isso? Mas tudo que eu estou falando hoje, que são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, são os 7 hábitos. Eu vou até voltar aqui, nós estamos já indo para o final, mas para vocês só repetir. Todas elas têm a sua importância. Eu abordei 2 pontos fundamentais importantes hoje, porque nas lives anteriores não foi com esse tema, mas temas que eu falei de ser proativo, lembro, né? O quanto que é importante ter, né, os objetivos na sua mente com clareza, né? Também já conversamos bastante sobre isso. Procurar primeiro compreender para depois ser compreendido também, criar sinergia, né? Afinar o instrumento, ou seja, todos esses talentos são importantes, mas hoje eu quis realmente levar para vocês, porque tem um peso importante. Olha que eu já usei a palavra importante, porque realmente é importante. Você saber o que é urgente é importante. O importante é importante, ficou até redundante, mas o que eu quis falar? Enquanto as pessoas estão focando no urgente, elas não vão fazer algo extraordinário, elas vão resolver uma situação de imediato, apagar um incêndio, né? Então, busque sempre ficar observando isso. Quanto mais você resolve algo importante, você planeja, resolve, coloca em ação, menos casos importantes, menos, entre aspas, problemas vão surgir, porque você está pegando na raiz, está pegando na base, resolvendo e criando, e muitas vezes você vai começar a delegar, porque você vai ter mais tempo, você vai ser um cara que vai conseguir atrair mais oportunidades, enxergar mais oportunidades, e você vai delegar para as pessoas fazerem algumas coisas que são urgentes de fato, que são inesperadas e que vão acontecer na nossa vida, tá? Então é isso, gente, tá? Deixa eu ver que hora que é, 9 e pouco, olha, ó, tem uns 40 e poucos minutos de live, e era exatamente isso que eu queria falar. Esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu recomendo para vocês, porque é um livro vendido assim de uma forma, foi um estouro de venda já há muitos anos, tá? Não é um livro recente lançado agora, no mundo todo. Mas é interessante a gente sempre lembrar desses pontos importantes para você colocar em ação, porque não adianta você assistir um vídeo bacana, ler um bom livro, participar de uma palestra, de uma imersão, se você não colocar em prática. É isso que vai fazer diferença. E a mesma coisa dentro de uma relação pessoal, né? Coloca hoje aquilo que você entendeu aqui que pode agregar para o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Faça isso como tarefa. Lá na sua empresa, se você tem um papel de líder, lembra disso que eu passei para os teus subordinados. E ao contrário, né? Você que é subordinado, que é um colaborador de uma empresa, também atua dessa forma com os líderes da empresa, com quem faz a gestão. Aí sim nós vamos entrar num caminho, digamos assim, de construção de um formato, de um hábito do ganha-ganha. Se eu ganho, você ganha, porque a gente uniu forças, né? Pegou todos os talentos e fez essa sinergia.
É isso, pessoal. Deixa eu olhar aqui, ó. Faz pergunta. Eu acho que deve ter alguma observação aqui. Deixa eu olhar aqui. Feriado. Quer dizer, alguns lugares, né? Sei que os bancos estão fechados hoje e amanhã. Fui buscar uma informação aí. Ó, Jefferson Solar. Ô, Jefferson. E aí? Que top, hein? Código poderoso, bacana. Os segredos estão no livro, sim. Espero que tu tenha lido, Jefferson, porque realmente o livro é fantástico, tá? É isso aí, pessoal. Faz pergunta, dá um oi pra mim. Ó, Lucas Ramalho. Aí, Lucas, geralmente dizer não à rota do caminho para um caminho bom é incrível quando se percebe isso. Ah, eu acho que eu estou entendendo. Muda, né? Quando dizer não, muda a rota. Sim, porque é necessário, né? Aquilo que eu falei, muitas vezes parece uma palavra pesada, negativa. O não, o sim é fantástico, mas muitas vezes pode dizer sim para uma coisa que não é legal, né? Um jovem que ele se perde no meio do caminho, um adolescente, diz sim para as drogas, é um péssimo de um sim. O jovem que diz não para as drogas é um excelente de um jovem, é um não extraordinário, sábio. Estão entendendo o que estou falando? É isso. Edson, não diga sim quando quer dizer. É muito importante para a autoafirmação. Não diga sim quando quer dizer. Ou seja, se é para dizer sim, fala sim. Agora, se for para dizer não, seja direto, né? Seja claro e fala não, né? Bacana, pessoal. Vamos lá, ó. Falta uns minutinhos aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Jefferson, o hábito que você não tem está em outra pessoa. Cara, eu entendi isso faz uns 4 anos, acho. E como é interessante, né? Eu não tenho um hábito. Pode ser bom ou ruim, né, Jefferson? A gente sempre quer olhar para o bom. Muitas vezes pode ser um hábito ruim. Eu não tenho, mas a outra pessoa tem. Mas eu entendo que a tua observação se você não tem, a outra pessoa tem. Então, se espelhe também em pessoas que fazem coisa construtiva, que vão te auxiliar, te motivar você também a fazer, né? Já li esse livro, escutei o audiobook, super indico. É isso aí. Marcelo Severo. Oi, Marcelo. Treinar o nosso nas pequenas coisas ajuda quem tem dificuldade. Eu não entendi muito bem, acho que faltou uma palavra, mas em si... não entendi muito aqui, eu acho que faltou uma palavra, Marcelo, mas de qualquer forma, só para nós encerrar, tá? Que vocês também aí vão aproveitar, curtir um pouco mais o feriado, para descansar, curtir a família, mas eu queria só falar para vocês assim, ninguém aqui precisa ser perfeito, tá tudo bem se você tem as suas falhas como eu tenho as minhas, mas o mais importante é a gente manter o nosso foco, o nosso objetivo em hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Se você tiver nessa rota, se você está procurando ser melhor hoje do que foi ontem, eu tenho certeza absoluta. Lembra que eu falei da última live sobre plantar e colher? Você vai colher ótimos frutos. E continue plantando. Tem pessoas que se cansam. Nunca, jamais tu tem que parar de plantar. Continue plantando e use esses bons hábitos que eu indiquei para vocês, que eu tenho certeza que se você colocar, canalizar da forma como eu coloquei aqui, você vai ter um resultado melhor. E esse é o meu objetivo, tá? Obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, né? Eu fico muito feliz aí de ter vocês me acompanhando nesse feriado. Possivelmente na quinta eu devo fazer, mas eu comunico durante a semana. E para terminar aqui, porque eu falei no início, eu fiz novamente, eu voltei, na verdade, a usar nas redes sociais o meu nome, Adelar Fontanive. Aí ficou Adelar Fontanive 1, tá? Por quê? Porque eu estava usando uma parte, né, do Antônio, ficou Anthony Fontani, para tentar, eu achei, baseado em algumas informações, que podia simplificar para o pessoal entender e tal, mas eu estou vendo que é o contrário. E o pessoal está falando, cara, você tem um nome diferente. E um sobrenome também que não é comum, né? Fontanive não é uma família, inclusive no Brasil, que tem
não tem tanta gente assim, tem poucas, né, com esse sobrenome. Então eu voltei para Adelar Fontanive, mas tudo o resto tudo igual, o que eu tenho lá gravado, alguma informação que tu precisar, tu pode procurar que tu vai encontrar. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom feriado para quem está curtindo e para quem não está curtindo, uma excelente semana e a partir da manhã um excelente mês de março. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus.